Nos últimos anos eu venho estudando profundamente o que leva um ser humano a mudar seus próprios comportamentos. Então, se você tem dificuldades de iniciar um novo hábito, de mudar algo em sua rotina, de reinventar o seu estilo de vida, eu vou trazer para você hoje 4 elementos que são indispensáveis, ou seja, que você não pode negligenciar. O primeiro elemento é: seja um iniciador, não propriamente um mantenedor. Muitas vezes, quando nós iniciamos uma nova rotina, nos preocupamos em manter aquilo ao longo do tempo, ou seja, queremos ter regularidade, constância, queremos repetir aquilo de modo que lá na frente os resultados dessas repetições sejam exponenciais. E é natural que se pense assim, porque boa parte das coisas que vislumbramos, que intencionamos, possuem essa característica. Precisamos agir agora, precisamos agir amanhã, depois de amanhã e assim segue, mas o resultado de fato exponencial mora no futuro. Há uma espécie de hiato entre o comportamento ou a sucessão de comportamentos e o resultado propriamente dito. Mas só faz sentido analisar essa constância, essa regularidade em retrospecto. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu olho para a minha vida e digo, poxa, eu tenho uma rotina de leitura muito bem estabelecida, eu leio todos os dias, por exemplo, eu só posso fazer isso em retrospecto, ao saber que hoje, a partir de comportamentos que repeti ao longo do tempo, pude construir esse estilo de vida. Porém, esse não deve ser o objeto principal de nossas preocupações. Porque, como diz o ditado, o placar cuida de si mesmo. Devemos nos preocupar, na verdade, em sermos, como aqui disse, iniciadores. Porque é isso que de fato importa. Você saber começar, principiar o comportamento dia após dia. Porque a repetição em si é apenas um placar, é apenas um score da sua capacidade de fazer isso hoje, amanhã, depois de amanhã. E isso só é possível quando você foca nessa capacidade de iniciar o comportamento. Eu não estou dizendo, portanto, de modo algum, que você deve abandonar a constância e a regularidade e se tornar aquela pessoa que começa as coisas e não acaba. Não é isso. Mas você precisa ser capaz de ser um bom iniciador. Eu gosto de fazer uso, e aqui vou explicar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, do termo The Choice Point, que é proposto pela pesquisadora também de mudança de comportamento, mas no âmbito do exercício físico e da dieta em especial, que é a Michelle Cigar, em que ela diz: todos nós somos confrontados com esses The Choice Points, com esses pontos de decisão, esses pontos de escolha. E esses momentos são cruciais, são eles que dizem se seremos capazes de manter um comportamento ou não. E em última instância é disso que se trata, porque todos os dias você será confrontado ou você será convidado a decidir entre ir ou não ir na academia. Pegar o livro para ler ou não ler, fazer isso ou não fazer isso, todos os dias. Então, o que importa de fato é a capacidade que você tem, também todos os dias, de iniciar aquilo que você se propôs. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Segundo elemento, e talvez este um pouco menos intuitivo para a maioria de nós. A mudança tem seus bons motivos. Quando nós pensamos em mudar, nós olhamos para esses bons motivos e passamos a vislumbrá-los e passamos a desejá-los. Porém, continuar onde você está, e esse é o argumento central de um pensador muito original chamado Ross Ellenhorn, a mesmice, a manutenção da sua rotina, continuar, como eu disse, da forma como você está, também tem seus bons motivos, porque a mesmice é uma espécie de força protetiva. Sair de onde você está agora significa abdicar de coisas que são muito importantes, inclusive da certeza, né? Nós, seres humanos, somos absolutamente afeitos a certezas. Abandonar essa certeza para ir para um lugar que você desconhece já gera um certo desconforto, e essa força da mesmice tem um caráter, digamos aqui, protetivo. Então, é preciso abandonar essa visão, diria eu, ingênua, infantil, de que a mesmice é uma coisa do mal e a mudança é uma coisa do bem, e que para mudar precisamos colocar essa mudança num pedestal e combater a mesmice. Isso não é verdade. A raiz do pensamento do Ellenhorn é a seguinte: para você mudar é preciso que você leve em consideração os motivos para não mudar. Digo com isso que é preciso que você ouça a mesmice, é preciso que você dê ouvidos a ela, porque ela possui os seus bons motivos. Agora, uma coisa muito interessante nisso é que esperamos que em um certo momento deixemos de sentir, também ingenuamente,
que essa tensão que sentimos quando nós temos um objetivo se esvaia em qualquer momento. Então há uma expectativa para que, por qualquer razão, deixemos de sentir essa espécie de tensão, né? Quando você diz, a partir de amanhã eu vou à academia todos os dias, ou a partir de amanhã eu vou ler todos os dias. Perceba que surge uma espécie de tensão, é quase que um incômodo. E nós esperamos que haverá um dia ideal em que essa tensão se dissipará e o caminho se tornará livre para que possamos buscar aquilo que pretendemos. E isso não é verdade. Porque a tensão emerge do fato de existir o objetivo. Essa foi uma percepção colocada de forma muito perspicaz por um psicólogo importantíssimo no campo da psicologia social, que é o Kurt Lewin, ainda na década de 30, quando disse ele que ao existir um objetivo, faz-se existir também uma tensão, porque um objetivo nasce em um campo de forças, e um campo de forças é feito de forças de condução, forças de propulsão e forças de restrição. Existem forças que lhe propulsionam para onde você pretende ir, para aquele objetivo que você quer alcançar, e existem forças que buscam lhe manter onde você está. Então o simples fato de ter um objetivo pressupõe que você não tem aquilo que você pretende. Por não ter aquilo que você pretende, há uma tensão, porque você quer chegar num dado lugar e para chegar num dado lugar você precisa lidar com essas forças antagônicas de condução e de restrição. Há modelos teóricos, e aqui cito, por exemplo, o modelo transteórico de mudança do comportamento, que reivindica que a recaída, por exemplo, é uma parte importante do processo de mudança. Isso traz à tona aqui, num sentido mais simbólico, até o símbolo do yin-yang, né? Em que há a luz na escuridão e a escuridão na luz. Ou seja, quando nós entendemos que a mesmice é parte do processo de mudança, lembrando aqui do Alan Horn, já citado, a mudança torna-se muito mais provável. O terceiro elemento é abandone o pensamento dicotômico. Quando nós criamos um plano, quando nós queremos iniciar uma mudança em nossas vidas, muitas vezes o fazemos a partir de uma motivação incomum. Estamos mais motivados do que o normal no começo. Até temos a vã ilusão de que essa motivação se manterá durante todo o percurso. Você sabe muito bem que isso não é verdade. Não preciso nem de falar sobre isso aqui, né? Pois bem, quando nós estamos motivados e criamos um plano, nós criamos um plano perfeito. Definimos quando faremos aquilo que pretendemos, definimos a quantidade de vezes, as dimensões desse comportamento, definimos todos os detalhes para que de modo impecável possamos manter aquele comportamento e colher todos os frutos que pretendemos lá no futuro. O problema é que a vida é repleta de complexidade, o problema é que estamos imersos num ambiente caótico, o problema é que somos absolutamente vulneráveis. Então você cria um plano, a primeira esquina ali, dá 5 passos, chega na primeira esquina, as coisas começam a desandar. O filho adoece, as demandas do trabalho se colocam no seu caminho e muitas coisas vão surgindo durante a sua trajetória que colocam o seu plano à prova. O pensamento dicotômico te leva a pensar que ou você faz as coisas como você previu, ou você simplesmente não faz. Ou você segue o caminho impecável, ou você simplesmente não faz. E esse é um grande problema, porque o foco aqui se coloca sobre a velocidade, sobre a intensidade e não na direção. Alguns dias você não conseguirá fazer as coisas que se propôs, e isso é absolutamente normal. O ponto é, diante desse cenário, diante daquilo que se estabelece, lembrando a já citada Michelle Cigar, o The Choice Point, o ponto de escolha, dadas as circunstâncias, qual é a sua melhor opção? Como que mesmo não podendo fazer aquilo que gostaria, você ainda pode se manter no eixo? Qual é o mínimo que você pode fazer, por exemplo? Então nós criamos cenários ideais para muitas coisas, né? Como eu disse, o horário ideal, a quantidade ideal e por aí vai. Só que o mais importante é você, não podendo fazer, por exemplo, no horário ideal, buscar outros caminhos. Estabeleça outras possibilidades. Tenha aquilo que entende-se como pensamento flexível. Eu não estou dizendo com isso, vale dizer, que não existam condições mais ou menos propícias para se fazer as coisas. Nem de longe. É evidente que ler pela manhã, com a mente descansada, com a mente fresca, é muito melhor do que ler depois do almoço ou ler à noite. Isso é óbvio. Pelo menos para a maioria das pessoas, imagino, né? Porém, disso não se segue que se você não puder ler para amanhã, você não possa achar um outro horário. Disso não se segue que você não possa ler em menor quantidade. Existem muitas outras possibilidades. Compreende?
E por fim, aqui considerando o último elemento, aprenda a trabalhar com blocos de tempo. Por duas razões em especial. Todos nós temos muitas coisas a fazer, e isso é inevitável, é parte da forma como nos organizamos como sociedade. Tem várias questões aqui envolvidas e que são de âmbito estrutural, que não nos cabe aqui discutir agora. Porém, dada que as coisas são como são, ou nós podemos assumir um trabalho de blocos de tempo, ou assumimos as multitarefas, tentamos fazer tudo ao mesmo tempo. É claro que nós tentamos primeiro fazer isso, né? Primeiro tentamos dar conta de tudo simultaneamente e acabamos perdendo em performance. No âmbito da aprendizagem, por exemplo, já está muito bem estabelecido que as multitarefas são um grande problema. Você perde em performance. Não adianta ler, ficar lendo um livro com o telefone do lado, isso não vai ajudar em nada. Então aprenda a trabalhar com blocos de tempo, porque primeiro, isso vai te dar performance, ou seja, vai te dar capacidade de lidar com aquela tarefa de forma muito mais apropriada, mas mais do que isso, à medida em que você tem muitas coisas para fazer, é comum que, a depender daquilo que você esteja fazendo, os pensamentos não saiam da sua cabeça. Pensamentos do tipo, putz, eu tenho aquilo para entregar, putz, eu tenho aquilo para fazer, não, aquilo está atrasado, eu que estou lendo um livro nesse momento de 400 páginas que eu não vou acabar nunca. Esses pensamentos vão surgindo na sua cabeça, em especial para essas coisas que se alongam no tempo, né? Porque você não para ler um livro agora de 400 páginas e o faz de uma vez. Você fraciona aquilo no tempo. O problema é que as pessoas o fazem, ou seja, leem de forma despretensiosa. Então sentam para ler e vão lendo ali até, enfim, ficarem de saco cheio. Eu sugiro que você aprenda a trabalhar com blocos de tempo, porque ao determinar um começo, um meio e um fim, o seu objetivo não é, portanto, ler as 400 páginas de uma vez, mas ler dentro desse intervalo que você determinou. E haverá, então, blocos de tempo para as outras coisas que emergirão na sua rotina, na sua agenda. Percebe a lógica? Eu, pessoalmente, para fazer isso, e é uma coisa que é central na minha rotina, comprei não sei se dá para ver aqui, né? Mas eu acho que sim. Comprei aqui um timer, né, de cozinha, bem simples. E aí, vou sentar para ler, por exemplo, eu sento com o timer, nada de telefone do meu lado, coloco as minhas notas, eu sempre leio tomando notas dentro dessa rotina específica que eu crio, porque eu tenho 2 blocos de rotina de leitura, uma que eu chamo de estudo focado e a outra que eu chamo de estudo livre, porque às vezes eu quero simplesmente abrir um livro ali, dar uma folheada, dar uma lida, isso não tem lá muito compromisso, mas eu sempre engajo-me nesse estudo focado que é com bloco de tempo. Isso ajuda demais, por essas duas razões. Te permite separar blocos de tempo para outras questões e te permite dividir essas grandes coisas, né, que demandam blocos de tempo ao longo do dia, você consegue delimitar qual é a dimensão desse bloco de tempo. Talvez você pense, pô Carlos, mas isso não seria contraditório ao que você acabou de explicar? Não seria melhor eu não criar algo tão rígido como um bloco de tempo, deixar isso mais solto? Porque se eu criar um bloco de tempo, vou me obrigar a fazer uma coisa que é rígida e eu posso cair num pensamento dicotômico. Não, não é isso. Quando eu crio um bloco de tempo, eu pressuponho que em alguns dias meu bloco de tempo não vai funcionar. Isso é parte do jogo. Agora resta saber se esse mau funcionamento é uma regra ou é uma exceção. Eu tenho que colocar isso sob avaliação. O argumento central aqui, portanto, é que eu devo ter um bloco de tempo, mas esse bloco de tempo está sob crítica, está sob avaliação por parte da própria realidade. Em alguns dias eu vou ter que diminuir esse bloco de tempo, em alguns dias eu não vou conseguir fazer esse estudo focado, como eu disse, vou ter que partir para esse estudo livre apenas. Isso é parte do jogo. A questão que se coloca aqui é apenas entre exceção ou regra. Esse é o ponto mais elementar da nossa discussão. Então, eu sugiro que você aprenda a trabalhar com blocos de tempo, seja para o seu trabalho, seja para as suas rotinas de estudo, porque isso vai te ajudar muito em performance, você vai conseguir fazer aquilo muito melhor e vai, num certo sentido, também aliviar essa ansiedade por ter que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Então, são esses os 4 elementos que eu queria compartilhar com você. Tendo qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode entrar em contato que eu estou à disposição. Seguimos em diálogo. Até mais.